Jair já tem seu indiciamento dado como certo no caso das joias. Flávio Bolsonaro teve a compra antecipada de sua mansão exposta. Já Carlos e Michele se complicam ainda mais por suspeita de rachadinha. Segundo o relatório do Ministério Público do Rio, o chefe de gabinete do vereador também pagava sistematicamente as despesas pessoais da ex-primeira-dama. E o clã Bolsonaro está em desespero. Confira neste vídeo como se desdobrou o cerco contra a família do ex-presidente em diversas frentes investigativas. O ex-prefeito de Caxias, que foi alvo nesta quinta-feira por ligação no esquema dos cartões de vacina falso, se encontrou com Bolsonaro na semana passada. Também veio a público que o senador Flávio quitou 27 anos de parcelas da mansão milionária que comprou em Brasília. Essas e outras notícias você confere agora. O Ministério Público do Rio constatou que Jorge Luiz Fernandes, chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro, pagou despesas pessoais de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Rogéria Bolsonaro. A informação foi obtida com exclusividade pela coluna da jornalista Juliana Dal Piva. Os pagamentos, analisados entre 2005 e 2022, não foram correspondidos por depósitos similares dos Bolsonaro. O relatório revela faturas como seguro automotivo de R$ 2.319,92 para Jair e multa de trânsito de R$ 311,48 para Michele, entre outros, pagos diretamente da conta de Fernandes, destacando um padrão de transações não recíprocas. O vereador Carlos Bolsonaro comprou um carro por R$ 52 mil em dinheiro vivo e um apartamento por R$ 180 mil sem ter renda suficiente para justificar essas aquisições. As compras foram realizadas entre 2010 e 2012. Foi o que mostrou o relatório do Ministério Público do Rio, obtido com exclusividade pelo site ICL Notícias. O relatório do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção do MP indica que Carlos apresentou patrimônio descoberto nesses anos, ou seja, sua renda líquida mensal era insuficiente para cobrir suas despesas declaradas. Em 2010, Carlos teve uma variação patrimonial de R$ 44 mil e rendimentos líquidos de R$ 28 mil, com um comprometimento de 153% da renda líquida. O senador Flávio Bolsonaro quitou antecipadamente uma mansão de R$ 5.970.000, comprada em 2021 no Lago Sul, Brasília. Ele deu entrada de R$ 2.870.000 e financiou R$ 3.100.000 com o Banco BRB para pagar em 30 anos. Mas a dívida foi liquidada este ano, 3 anos depois. A deputada Érica Cocai entrou com ação contra o banco, alegando que o financiamento foi irregular. Mas o banco argumenta que o contrato foi cumprido sem prejuízo ao erário. O secretário de Mobilidade Urbana do Rio, Washington Reis, MDB, alvo da PF por suspeita de falsificação do cartão de vacina de Bolsonaro, encontrou o ex-presidente em Brasília há uma semana. Reis, junto com Flávio e Eduardo Bolsonaro, buscou apoio para seu sobrinho Netinho Reis, pré-candidato a prefeito de Duque de Caxias. A estratégia inclui uma caminhada com Bolsonaro ainda este mês. Flávio já confirmou o apoio, citando que a família Reis contribuiu com 60% dos votos para Bolsonaro na cidade. Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, Jair Bolsonaro afirmou estar tranquilo e feliz com o caminho que escolheu, logo após agentes da Polícia Federal realizarem buscas nesta quinta-feira contra ex-prefeito suspeito pelo esquema com os cartões de vacina. Ele ressaltou que não se preocupa com as investigações e processos contra ele, acreditando que não há fundamentos sólidos nas acusações. O prontuário da PM revela que o ex-presidente Jair Bolsonaro ajudou Rony Lessa, condenado pelo assassinato de Marielle Franco, em 2009. Bolsonaro, então deputado federal, intercedeu em favor de Lessa,
que era seu vizinho, no condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Lessa estava afastado do serviço ativo devido a um acidente de trabalho e tentava retornar às atividades. Bolsonaro enviou um ofício ao comando da PM, solicitando o retorno de Lessa. A revelação traz novas implicações sobre a relação entre Bolsonaro e Lessa, gerando debates sobre as conexões do ex-presidente com indivíduos envolvidos em atividades criminosas. Continue acompanhando o canal da Mídia Ninja e siga atualizado dos principais desdobramentos dos casos envolvendo o ex-presidente por meio dos resumos especialmente preparados por nós. Agora assista ao corte do presidente da Câmara, Arthur Lira, que precisou recuar da PEC da anistia após ser pressionado por Sâmia Bonfim e outros parlamentares. Confira. Presidente, com base no artigo 96, registrar uma reclamação. Ainda, até o presente momento, não está disponível um relatório. Acabou de subir no sistema. Presidente, veja só. Por meses ficou instalada a comissão especial para debater um relatório que é aparentemente diferente desse relatório que foi disponibilizado agora. Existe um elemento que foi amplamente debatido e que é, inclusive, por parte do nosso regimento, de que é necessário, no mínimo, 24 horas para que todas as assessorias e os parlamentares saibam minimamente o que está sendo debatido. O relatório ao qual nós tivemos acesso já há cerca de 2 semanas foi disponibilizado pela imprensa, de forma extraoficial. E agora está o nosso deputado Chico Alencar na tribuna, corretamente, para fazer o pedido de retirada de pauta, e ele, por exemplo, infelizmente ainda não sabe qual é o texto que vai ser votado. Então, a gente está propondo, veja só, a Câmara está votando uma alteração constitucional que, entre outras coisas, propõe uma anistia bilionária aos partidos políticos. Deputado Chico Alencar, para encaminhar a favor do requerimento. Estou no meu tempo, por que eu fui cortado? Eu tinha 3 minutos, não toquei fui nada cortada aqui. por 1 minuto e meio. 3 minutos é para questão de ordem. A senhora fez uma reclamação. Eu fiz uma questão de ordem, presidente. Eu quero concluir o meu tempo, com base no artigo 96. Quer que eu lhe mostre o que a senhora falou que estava fazendo a reclamação? Eu quero continuar para concluir o que eu estava dizendo, presidente. Eu, por algum motivo, fui cortada imediatamente. O que eu estava dizendo era justamente que a senhora não vai ser uma alteração constitucional. Nada de questão de ordem. O perdão de uma dívida bilionária de partidos políticos que se recusaram a cumprir as regras que foram votadas, inclusive por esse Congresso. Está indeferida a questão de ordem. A pauta foi divulgada, o relatório acabou de ser divulgado e nós vamos fazer uma votação que altera a Constituição sem que sequer tenha tido tempo para ter acesso ao relatório. Vou ser bastante franco aqui com o plenário da Casa. Esta presidência não tem nenhuma vontade pessoal em votar essa PEC. Nenhuma. Relutei durante 3 semanas. Todos os partidos e presidentes de partidos e lideranças partidárias, com exceção do Novo e do PSOL, se posicionaram a favor da PEC. Portanto, aos líderes desses partidos, venham a plenário explicitar o posicionamento de cada partido, inclusive do presidente do Senado, que se comprometeu em pautar essa PEC. Só por isso ela está sendo votada e pautada hoje, para apreciação naquela Casa de Leis também. Portanto, todos os líderes partidários que solicitaram a votação dessa PEC e presidentes partidários compareçam a plenário para não parecer o que não é. Esta presidência não tem nenhum interesse de votar essa PEC. Por favor, eu vou seguir com o regimento. Presidente. Deputado Chico Alencar está na tribuna para orientar um requerimento e vai fazê-lo agora, deputada Adriana. Presidente, eu peço licença a Vossa Excelência. Não usar o tempo. Não, eu presidente. Vou passar para a orientação de bancada. Eu estou pedindo para Vossa Excelência. respeitando outros colegas que estão falando. Eu peço 1 minuto. Não tem 1 minuto. Não existe 1 minuto regimental, deputada Adriana. Deputada Questão de ordem, presidente. Não existe 1 minuto regimental. Então eu estou pedindo. Então, por favor. Eu estou pedindo, presidente, está clara a minha posição. Guerra às drogas. Como funciona a lei de drogas e a guerra às drogas no Brasil e como a proposta de emenda constitucional aprovada em abril deste ano no Senado pode impactar a vida da população, principalmente dos moradores de territórios periféricos.
Guerras Drogas consiste em transformar o combate ao tráfico em uma questão de segurança nacional, permitindo a militarização dessa política. No Brasil, essa guerra levou ao extermínio e encarceramento em massa da população negra, principalmente homens jovens e periféricos, tornando o país o terceiro com maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Mas antes de começarmos nosso papo desenrolado, que tal se inscrever em nosso canal? Não se esqueça de ativar o sininho para ficarem ligados em todos os nossos conteúdos. A Lei de Drogas atual estabelece que a distinção entre usuário e traficante é determinado pelo juiz, que considera a quantidade de drogas, no entanto, não especifica a quantidade exata. Além disso, é considerado o local, as condições da ação e das circunstâncias sociais. A proposta de emenda constitucional, aprovada em abril deste ano no Senado, criminaliza a posse e porte de qualquer quantidade de drogas e prevê a necessidade de diferenciar traficantes de usuários. No entanto, a PEC não esclarece como essa distinção será feita na prática. E para desenrolar sobre esse assunto, nossa convidada da vez é Natália Oliveira, cientista social da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. Natália, seja muito bem-vinda. Olá. Olá para todo mundo que nos assiste. Muito obrigada pela acolhida. E como funciona a Lei de Drogas no Brasil? A gente tem o seguinte, né? Primeira coisa, drogas é tudo aquilo que é considerado uma substância que altera o funcionamento do seu cérebro, do sistema nervoso central. Então, a gente tem no campo das drogas listas o álcool, o tabaco e medicamentos. Então, como funciona? Cada um a partir da sua lei. Você compra medicamento se você tiver receita médica, né? Tem um controle grande sobre o medicamento. Tabaco e álcool, em tese, não deveria ser vendido para menores de idade e a gente deveria ter muito mais programas, né, de saúde pública que ajudasse na prevenção, né? Mas o que tem, na verdade, é um incentivo, né? Assim, então, por exemplo, a veiculação de propagandas sobre bebidas alcoólicas em qualquer horário, na televisão, em qualquer mídia, né? Então, isso é um tipo de funcionamento da lei de drogas. Outra lei de drogas é a que restringe, né, o tráfico e o uso de algumas substâncias, que são consideradas as substâncias proibidas, maconha, derivados da folha de coca, como cocaína, crack, e por aí vai. Essa lei é uma lei dura, porque ela diz que vai combater o tráfico, ela existe para combater o tráfico de drogas e o uso dessas substâncias, só que na prática, como que ela funciona? Ela age com pouca inteligência, né, para prender grandes traficantes, né, e grandes esquemas criminosos mesmo. E, na prática, ela joga a polícia na rua para um policiamento ostensivo que fica o tempo todo fazendo abordagem, né, policial em nome da tal guerras drogas. E como que é o critério? Os policiais dizem que abordam pessoas suspeitas. Tá, quem são os suspeitos? Necessariamente um monte de gente abordada sem estar fazendo consumo de drogas. E aí prende várias pessoas que são, na verdade, pessoas exploradas pelo tráfico de drogas. E quando eu falo tráfico de drogas, não é esse cara da quebrada, às vezes, que é a voz de um certo território. A gente está falando de um sistema que ele é internacional, né? Então, ontem mesmo saiu uma matéria no Estadão e na Folha mostrando que o PCC hoje, né, já está presente em mais de 40 países. Então, a gente está falando de um mega esquema internacional que envolve banco, que envolve corrupção de várias figuras poderosas como juízes, deputados. Muitas vezes eu fico me perguntando sobre qual crime organizado a gente está falando. Porque as milícias, que também são uma outra modalidade de crime organizado, cada vez mais, né, nos processos que eles fazem de disputas de território para vender internet, para vender gás, controlar a lotação e etc., também fazendo parceria com o tráfico de drogas, né? Então, funciona como hoje um grande esquema de corrupção internacional que precisa da corrupção, né, para sobreviver, e isso alimenta uma indústria paralela de armas, de mortes e de drogas muito grande. E aí, como que ela funciona é prendendo um monte de pessoas pobres e negras, que são pequenos traficantes,
em territórios geralmente pobres. Então, o combate ao tráfico de drogas, ele tem cor, ele tem CEP. Não sou eu que estou dizendo isso, é só a gente olhar o sistema carcerário e perceber que muitas não, né? Mas mais de 60% das pessoas que estão lá são pobres, são negras, são de baixa escolaridade. E são essas as pessoas que estão respondendo com penas de privação de liberdade, muitas vezes altíssimas, que a gente costuma dizer que não é equivalente ao dano que essa pessoa proporcionou. Sobre essa proposta de emenda constitucional que foi aprovada no Senado em abril, que a gente trouxe aqui, né, que criminaliza a posse, né, a posse e porte de qualquer quantidade de drogas, como que a Justiça, essa lei sendo aprovada, como que a Justiça poderá fazer essa distinção de forma justa e eficaz na prática em relação a quem é usuário e quem é traficante? Eu estava no dia da votação da PEC 45, né? O que é uma PEC? É uma proposta que traz uma emenda, né, de lei à nossa Constituição Federal. E a PEC 45, primeira coisa, é um absurdo o motivo pelo qual ela está rolando, não é com uma preocupação de saúde pública, ela vem numa briga entre os poderes, ou seja, entre os poderosos. O Superior Tribunal Federal está julgando, né, desde 2015, 16, se não me engano, a possibilidade de entender que é inconstitucional a proibição do uso de drogas, por ser uma questão de livre-arbítrio e várias outras questões. E essa discussão que tem caminhado nesses quase 10 anos, ela parecia que ia avançar, inclusive porque vários países do mundo têm mudado sua legislação, pelo menos sobre maconha. E quando o nosso Senado, que é muito conservador, né, assim, resultado aí de Bolsonaros e afim, percebeu que essa mudança podia acontecer, o presidente da casa, que é o senador Rodrigo Pacheco, criou um projeto de emenda à Constituição para dizer que queria criminalizar, não criminalizar, mas colocar na Constituição o uso de drogas. Porque, veja bem, o uso de drogas ele é crime, né? Ele já é uma contravenção, está prevista, ele não é passível de pena de prisão. Mas o uso de drogas não é permitido no Brasil. E aí o Rodrigo Pacheco cria uma lei para colocar na Constituição Federal isso daí e quais são as consequências que isso pode trazer. Uma mudança depois nas leis que estão abaixo da Constituição. Então, se hoje você já tem uma lei de drogas que prende muito, que dá um livre-arbítrio para a polícia, tocar o terror na quebrada, quando você coloca na Constituição e reconhece esse crime, você pode depois abrir precedente, né, abrir brecha, a possibilidade de endurecer essa lei ainda mais, que é o que o Congresso brasileiro tem querido. E a nossa expectativa é que aumente o encarceramento e também o número de internações forçadas. Você fazer internação compulsória, internação involuntária, eu sei que muitas vezes a pessoa ela tá ali dando muito trabalho para a família toda adoecendo, mas as internações involuntárias, elas são recomendadas em casos muito específicos. Se a PEC, né, ela recomenda, a PEC não, né, mas os setores que têm se mobilizado para a aprovação dessa PEC, que são as comunidades terapêuticas, eles têm também esse interesse nessa indústria, né, de internações e etc. Então, a minha preocupação é que também isso, assim, que os usuários, eles quando forem julgados, ainda que por uso, já seja destinado para uma internação forçada. Os tratamentos que trazem resultados, né, comprovados cientificamente, são os tratamentos que a pessoa se voluntariou, porque a pessoa tem que querer. Por quantas noites no Vale da Morte, sem vale gás e nem vale presente, eu tô ciente que somos contagem, sem vale o que tem, tô com 30 no pente, do lado sujo do mapa, sem sorriso nem tapa nas costas, sustentar a família ou fazer o que gosta, entre o tráfico e o sonho da bola, meu parceiro que largou a escola, bolava planos no dever de casa, queria uma moto e uns boot da hora. Eu ainda vejo sua imagem na sala, virou saudade, camisa estampada. Pro governo um plano de sucesso, derruba o mercado, abrirá a funerária. Bem na porta da Vila Progresso. Ódio e regresso, é o que se encontra andando nos becos. Eu faço o que eu posso, essa opção. Então que você caia primeiro, quem atirou primeiro.
Acalmar que destrói todo o circo. Desde pivete observando as fugas. Nem queria, mas peguei o jeito. Esse toma jeito. Sem direito esse teu pensamento. Mas eles me querem com frio. Transbordando o rio. Sem fone, com fome, tremendo os barracos na chuva de vento. Sensação de potência, eu já tô hipotérmico. Esperando você ter ciência. Que é questão de tempo, depois não vem gélido. Falando que apoiou minhas vivências. Não nasce pro crime, não nasce pro tráfico. Todo lado tem só contingência. Sem ser coadjuvante, um justo errante. Faço grana com essa displicência. Literatura marginal. Essa PEC sendo aprovada, quais as consequências em cima disso? Veja bem, vamos imaginar aqui São Paulo, né? Vamos falar aqui do nosso quintal. Consequência disso, com uma polícia que está sendo toda modificada, né? Então, desde que o governador Tarcísio assumiu o governo do estado, tiveram várias mudanças no comando da polícia e a polícia militar, que já não era boa, está sendo comandada por sujeitos que acreditam em fazer justiça pelas próprias mãos. Isso é muito grave. Isso somado ao fato de uma lei mais dura para o uso de drogas, a gente pode ter uma ação mais violenta por parte da polícia, pelo menos aqui no estado de São Paulo e em outros lugares, em cima de usuários de drogas. A gente pode começar a ter a criação de leis, tanto municipais quanto estaduais, que incentivam a internação compulsória, ou seja, o tratamento forçado. E a gente pode ter também uma mudança na lei de drogas, que comece a prever também prisão para o uso de drogas, que hoje não é uma pena prevista. E digo isso não por achismo. O próprio relator dessa PEC 45 na Câmara dos Deputados, que é o senhor Ricardo Salles, ele tem dito que acha injusto que um traficante pobre seja preso e com um playboy não aconteça nada. E ele diz que isso acontece porque os usuários financiam o tráfico de drogas e no raciocínio dele isso é como a receptação de material roubado. E ele acha que deve ser endurecido também a pena para usuários de drogas. Ele é o relator deste projeto de emenda à Constituição. O senador que fez esse projeto de lei, o Rodrigo Pacheco, também tem esse mesmo discurso. Então, os discursos para que virem leis mais duras são dois palitos. Você acredita que hoje a guerra às drogas, ela, ao invés de né, realmente apreender drogas, grandes quantidades de drogas, ela vem, na realidade, focando em usuários e deixando com que os verdadeiros traficantes, dos quais fazem né, vários movimentos de muitas quantidades de drogas, não sejam responsabilizados e presos pelos seus atos? Veja, Thaís, quando eu falo de inteligência, inclusive, envolve enfrentar alguns setores econômicos poderosos. A nossa legislação de armas, ela é muito frouxa. Então, o que aconteceu com as mudanças de leis de armas que foram feitas no governo Bolsonaro? Com a desculpa de que a gente precisa que as pessoas se armem para defender suas famílias. Mentira! Né? Esses CACs, né, que são as pessoas que são autorizadas a comprar armas, inclusive de alto calibre, notificaram que perderam suas armas. Né? Essas armas elas não são rastreadas, não são monitoradas, elas foram um monte parar na mão do crime organizado, sabe? Então, assim, inteligência, né? Não estou dizendo que o governo é burro, envolve enfrentar setores poderosos, né? Assim, a Taurus, por exemplo, que é a maior vendedora de armas do Brasil, ela não pode ter suas atividades fiscalizadas porque é uma empresa privada. Mas, espera aí, que tipo de... Essa empresa privada, ela vende coisas que matam pessoas. Então, deveria ter legislações diferentes para isso. Ou, por exemplo, você pode desmontar grandes esquemas sem derrubar, sem matar ninguém. Ficou conhecido recentemente um influencer, né, desses de internet, que era dono de uma fábrica que trabalhava com produtos químicos, e ele foi preso... E a fábrica está sob investigação porque ele fornecia uma substância química que ajudava no refino de crack. Morreu alguém? Não, não morreu ninguém, entendeu? Ou para pegar esses helicópteros aí que são presas pessoas, que as pessoas são presas também, não morreu ninguém. E na verdade essas grandes quantidades que acontecem, né, elas acontecem porque o esquema não deu certo.
né? Ou às vezes é uma facção para atingir a outra, algum policial que não fechou no desenrolo. E, sinceramente, Thaís, eu falo sobre ter inteligência para não matar, mas eu não acredito que a gente deva seguir investindo o orçamento público, tentando combater uma indústria que já está internacionalmente estabelecida. Ninguém vai querer parar de ganhar dinheiro, quem ganha altos dinheiros com o tráfico de drogas. Só que o problema de deixar isso para fora da economia é que essas redes criminosas elas estão cada vez mais se unindo. Então, quando eu falo que eu acho que a gente não deveria seguir investindo, né, nessa... mesmo que seja em medidas de inteligência, pelo menos a gente deve estar comprometido em não matar e não prender, né, pessoas que são uma formiguinha, né, dentro dessa grande indústria do varejo. Nos Estados Unidos, o álcool já foi proibido no começo do século XX. E isso foi uma coisa que fortaleceu máfias como o do Al Capone. E aí os Estados Unidos teve que voltar atrás porque a máfia estava ficando muito mais fortalecida do que o próprio Estado. E é isso que aconteceu hoje em dia, entendeu? Então, é inevitável. Se a gente quiser uma sociedade pacífica, quiser menos morte, menos corrupção no governo, para a gente ter uma democracia fortalecida, é inevitável a gente começar a pensar em uma maneira de regulamentar. Então, o caminho é isso, a gente pensar em leis que envolva esse tripé: prevenção, cuidado e atenção para uso abusivo que a pessoa esteja se prejudicando, menos cadeia, geração de renda, né, porque esse mercado lícito, né, esse mercado dentro da regulamentação, ele pode gerar emprego, inclusive, para várias pessoas. A gente pode ter uma lei, por exemplo, de que a indústria que for trabalhar com cannabis, ela tenha, sei lá, uma cota de que seja de 20%, 30% de pessoas que são egressas do sistema prisional, como uma forma de você, né, poder reparar os danos que pessoas sofreram por serem presas por tráfico de drogas. Você pode pegar esses impostos gerados a partir da cannabis e injetar ele diretamente em territórios que foram mais criminalizados pela guerra às drogas. Então, você tem aí, pega um território que por 30 anos ele teve forte ocupação da polícia por conta do tráfico de drogas. Isso daí a gente vê isso muito mais no Rio de Janeiro. Então, por 30 anos, né, esse imposto vindo da indústria canábica, ele ser reinvestido nesse território para acelerar o desenvolvimento social e humano daquele território, das pessoas que foram impedidas, né, e das gerações futuras, porque teve menos dia de aula porque tinha tiroteio, né, porque o posto de saúde não funcionou naquele dia porque teve tiroteio. Então, o tráfico de drogas, ele impacta numa vida comunitária de quem não tem nada a ver com isso. Então, não é justificável a gente seguir, né, sustentando esse caminho enquanto sociedade, né? A gente está pagando a bala que está matando o nosso irmão, que pode vir a nos matar, entendeu? Eu não quero pagar essa bala, eu não quero pagar bala para matar ninguém. E, Natália, todos os nossos convidados que vêm aqui, o nosso público já sabe, a gente pede para que essa pessoa ela passe uma mensagem para o público. Qual mensagem você gostaria de passar para o público que nos assiste? A mensagem que eu gostaria de dizer é que a guerra às drogas ela é muito mais prejudicial na quebrada. Então, essa realidade só vai mudar a partir do momento que a gente se mobilizar, os verdadeiros prejudicados a partir de tudo isso, nesse contexto que eu apresentei. E a gente precisa se mobilizar, né? Às vezes pensa mobilização é manifestação. Não é só manifestação. A gente sempre acha que mobilização é manifestação na Paulista. Isso é também uma forma de mobilizar, mas é a gente cobrar cada vez mais os nossos candidatos, quais são os compromissos deles, com temas relacionados a isso, com os temas relacionados a direitos humanos, com os temas relacionados ao combate ao racismo, à diminuição da desigualdade, né, de criação de oportunidades. Isso ainda é muito importante. Quer dizer que a política muda a vida? Ela não muda na velocidade que a gente gostaria, mas ainda é o meio que a gente tem para poder cuidar da sociedade. Acho que a gente também, quem fuma, quem usa, tenho certeza quem está assistindo, tem vários usuários aqui, precisa começar a cobrar das marcas de seda, das marcas de head shop. Qual que é a responsabilidade social que eles estão tendo de devolutiva para a quebrada? Qual que é o programa de incentivo
dessa empresa aí de seda, que vende apetrecho para maconha, para programa, para incentivo da cultura na quebrada, para incentivo à educação. Eu acho que nós, usuários, somos sujeitos poderosos, tanto para cobrar das marcas, quanto também para mobilizar as pessoas que são os nossos políticos, né? Então, acho que é isso, a gente precisa acabar com essa guerra, não tem como a gente seguir aceitando isso, né? E a gente está pagando por ela. A partir do momento que nós somos cidadãos, que nós pagamos impostos, a gente tem que se engajar em maneiras de escolher onde de fato vai o nosso dinheiro. Bom, Natália, eu quero te agradecer pela sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter tirado todas as dúvidas aí das pessoas, muitas reflexões, gente, a partir do que a Natália trouxe. E é isso. Muito obrigada, Natália. Obrigada a vocês pelo convite. Estou sempre à disposição. Obrigada, Thaís. Bom, é isso, gente. E, galera, bora seguir a Natália Oliveira no Instagram e sigam a gente nas redes sociais. Bora dar aquela curtida no vídeo e desenrolar nos comentários sobre o que achou do nosso conteúdo. Esse é o 6º e último episódio da 3ª temporada do Desenrola Aí, um programa quinzenal que visa trocar ideias com especialistas da quebrada, descomplicando assuntos relevantes que afetam o cotidiano da população negra e periférica e os direitos humanos, que é a essência da nossa existência e convivência enquanto sociedade. Em agosto, estaremos de volta com a 4ª temporada do Desenrola Aí. Um salve para todos, todas e todas por estarem aqui com a gente. Até a próxima temporada, um cheiro e axé!